Aí galera, tamo junto, segue aí, inscreve no canal aí, dá essa força aí pra gente aí. Vamos lá pro vídeo sem perca de tempo, que aqui não para. O Flamengo não tem um bom aproveitamento contra o Peñarol. No total, as equipes já se enfrentaram 6 vezes, com 4 vitórias do Peñarol, 1 empate e apenas 1 vitória do Mengão. O último jogo entre eles aconteceu na fase de grupos da Libertadores de 2019, quando os brasileiros perderam o primeiro jogo de 1-0 aqui no Maracanã e empataram o segundo lá em Montevidéu em 0-0. Dos 6 jogos, 4 foram pela fase de grupos da Libertadores. Já os outros 2 jogos foram pelas semifinais da Copa Mercosul de 1999. Naquela ocasião, aconteceu a única vitória do Flamengo por 3-0 aqui no Brasil. O segundo jogo, o Peñarol venceu por 3-2, porém o Flamengo foi quem se classificou, avançou à final e foi campeão após vencer o Palmeiras na decisão. Apesar de ter algumas baixas importantes no elenco, o Flamengo vai poder contar com alguns reforços para esse jogo decisivo contra o Peñarol pela Copa Libertadores. Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata foram contratados recentemente pela diretoria e estão inscritos na competição da Conmebol. Com isso, eles podem fazer a sua estreia já nessa quinta-feira. Começaram a surgir informações sobre a possibilidade do Grupo City, dono do Bahia, buscar a contratação do Gabriel Barbosa nos mesmos moldes que fez com o Everton Ribeiro. Entretanto, a diretoria do Bahia desmentiu a informação, apontando que ele não avalia a contratação do jogador. Com o contrato se encerrando com o Flamengo em dezembro, o camisa 99 vem tendo seu nome ligado a vários outros clubes, entre eles Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e o Bahia. Mas a maioria desistiu e não confirmou seu interesse pelo jogador. Desses citados, apenas o Corinthians não desistiu de forma oficial da contratação, mas a situação financeira do clube atrapalha a negociação. Dessa forma, o futuro do Gabriel Barbosa segue indefinido para 2025. A intenção do jogador em um novo clube é receber cerca de 3 milhões de reais, levando em consideração salários, luvas e direitos de imagem. Valor esse superior ao que muitas equipes do Brasil não conseguem arcar. Vale destacar que o empresário do jogador revelou que ele tem sondagens de equipes do futebol internacional, mas nesse momento vem trabalhando com o objetivo de ficar aqui no futebol nacional. A nova joia do Flamengo, Everton Araújo, vem ganhando minutagens com o técnico Tite. Na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, ele fez uma partida de almanaque, sendo eleito como o craque da torcida pelos rubro-negros. Em rápida crescente, o jogador despertou interesse do Bayer Leverkusen da Alemanha, que enviou olheiros para as partidas contra o Bahia e contra o Vasco, a fim de observar melhor o garoto. Xabi Alonso, o treinador da equipe, deseja a contratação de um volante jovem com as características semelhantes às do Everton Araújo. Além do clube alemão, o Atlético de Madrid da Espanha também acompanha o jogador do Mengão. A informação é do portal RTI Sport e foi confirmada pela reportagem do Coluna do Fla. O Everton Araújo possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Além disso, o acordo prevê a extensão do vínculo por mais uma temporada. O jogador também possui multa rescisória de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais na cotação atual. Posteriormente, o Flamengo almeja até fazer uma grande venda para a Europa, por um valor de 6 a 10 milhões de euros. Revelado nas categorias de base do Volta Redonda, o Everton Araújo chegou ao Flamengo por empréstimo em 2022. No ano seguinte, a diretoria do Flamengo efetuou a compra do volante por 800 mil reais. Ao todo, disputou 13 partidas com o manto sagrado, marcou um gol. Além disso, com a camisa rubro-negra, o jogador venceu o Campeonato Carioca 2024 e o Brasileirão Sub-20 de 2023. O jogo da volta contra o Peñarol vai ser no dia 26 de setembro, lá em Montevidéu, no Uruguai, e os ingressos para esse jogo já estão esgotados.
As vendas para os torcedores do Peñarol foram abertas na última sexta-feira e esgotaram em apenas 2 horas. Com capacidade para 40 mil pessoas, o El Campeón del Siglo estará um verdadeiro caldeirão, o que obriga o Flamengo a sair do Maracanã nessa quinta-feira com o melhor resultado possível para esse jogo de volta lá no Uruguai. A confiança do Peñarol em jogar a partida de volta contra o Flamengo em casa não é à toa. Até o momento na competição, o time uruguaio disputou 4 jogos como mandante e venceu todos eles, com 100% de aproveitamento, marcou 13 gols e sofreu apenas 1. Na temporada atual, o Peñarol segue invicto em seus domínios, somando partidas no Campeonato Uruguaio, na Copa do Uruguai e na própria Libertadores. Ao todo, são 17 partidas em casa, com 13 vitórias, 4 empates, 36 gols marcados e 4 apenas sofridos. O Arrascaeta também está se aproximando de uma marca histórica no Campeonato Brasileiro. Com a assistência que ele deu no jogo contra o Vasco para o Gerson, ele se igualou ao Dudu do Palmeiras e está a apenas 9 passes do Marcelinho Carioca, podendo se tornar o maior assistente da história da competição. Com 68 assistências, o Arrascaeta está à frente de nomes como Scarpa, Everton Ribeiro e Zico nas estatísticas. Atuando no futebol brasileiro desde 2015, quando chegou para o Cruzeiro, o meia já disputou 218 partidas pelo Campeonato Brasileiro, com 50 assistências só com a camisa do Flamengo. Campeão em 2019 e 20, o meia esteve em 3 dos últimos 5 times ideais do campeonato. Atualmente, ele é o terceiro estrangeiro com mais gols no futebol brasileiro no século, com 113 gols, atrás apenas do atacante do Fluminense, Cano, e Paulo Guerreiro. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Abre o olho, Tite. O Tite nunca caiu nas graças da grande parte da torcida do Flamengo. E talvez nem mesmo com os títulos que possam ser conquistados até o final da temporada vão mudar esse panorama, porque o perfil dele não agrada a maioria da torcida. Para 2025, é bem possível que o Flamengo tenha um novo técnico. O Tite só tem contrato até dezembro e a sua permanência passa por 2 situações: que o time convença nessa reta final e que a gestão atual vença a eleição presidencial. Caso uma das duas não aconteça, o Tite vai começar o próximo ano desempregado. Nessa terça-feira, a torcida rubro-negra soube que o Luiz Castro foi demitido do Al Nassr da Arábia Saudita. O português não fez um bom trabalho por lá e o seu contrato acabou sendo interrompido e ele está livre agora no mercado. O Luiz Castro trabalhou no futebol brasileiro no ano passado com destaque no time do Botafogo. Nas redes sociais, vários rubro-negros acreditam que ele faz parte de um perfil para ser o novo comandante do Flamengo no lugar do Tite, haja vista do seu conhecimento pelo Brasil e que seria melhor do que o próprio treinador do Flamengo atual para comandar o elenco galáctico do Flamengo. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Luiz Castro no Flamengo? Flamengo pra você. Segue aí, dá essa moral. Valeu, tamo junto.